noite, quem vai estar trazendo a palavra para a gente é o Cleiton, e eu vou pedir para que o Douglas ore pela vida dele, e daí que Deus abençoe, Cleiton. O vaso aqui não vai ficar legal, né, irmãos? Senhor, nós estamos muito gratos a Deus pela Tua presença aqui no meio de nós. A Tua palavra diz que onde há um ou dois reunidos em Teu nome, o Senhor está. E hoje nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Desde o primeiro momento desse culto, sentimos a Tua presença e somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Abençoe, Deus, a vida do Cleiton, que ele seja agora, Deus, um instrumento nas Tuas mãos para transmitir para nós a Tua palavra, Deus. Estamos com o coração aberto, estamos querendo, Deus, saber mais de Ti, e hoje temos a graça de receber a Tua palavra através da vida dele, Deus. E seja com ele e conosco no decorrer do culto, em nome de Jesus, amém. Eu saúdo os irmãos na graça e paz do Senhor Jesus. Então, quando a gente sempre recebe um convite, né, a gente fica um pouco apreensivo, né? Será que, né, é um convite? Geralmente quando você recebe um convite é para um evento ou para uma festa, né? E para mim isso aqui é uma festa do Senhor, né? Um dia de louvor, um dia de gratidão a Deus. E por mais tribulações que a gente passa, Deus sempre tem alguma coisa para nos mostrar, né? E a semana foi uma semana difícil para mim, né? Quase que eu não consegui estar aqui, mas a importância de ter Deus, né, e a família ao nosso lado, para poder nos dar força, e também o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, e de nos honrar e estarmos aqui. Então, obrigado pelo convite e agradeço a Deus de estar aqui com vocês. Então, a mensagem de hoje, né, de missões, quando a gente fala de missões, sempre me tocou muito a questão de missões. E alguém sabe o dia que é hoje? Domingo? Fora do descobrimento do Brasil, né? Dia da Terra. Olha que maravilha, né? Então, Dia da Terra, hoje. E eu vou trazer um tema para os irmãos, hoje, de nós, cristãos, crente em Cristo Jesus, como árvores. Quando fala terra, a gente já não lembra da árvore, né? Não lembra da natureza, e a nossa missão de crentes como árvores. Então, falando de árvores, que tipo de árvore você é? Né? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu me senti tocado por essa mensagem, né? A Rosângela me fez um convite para poder estar pregando no culto de ação de graças, na casa da minha avó Galdina. Então, é uma tradição da nossa família, todo dia 1º de ano, né, a gente se reúne, os familiares, para fazer um culto de ação de graça. E eu tive a honra de levar a palavra naquele dia. E eu levei, né, achei interessante, né, os temas que estavam passando por minha cabeça, e eu tinha assistido, na retrospectiva da Rede Globo, né, uma reportagem que falava sobre um cientista, um engenheiro florestal, sobre as árvores, né? Falando que as árvores se comunicam, que elas se falam, que elas mantêm o relacionamento, que elas também se amam. E ele fez um estudo, né? Ele é um alemão, né? Então ele fez um estudo, e nesse estudo ele falou assim que as árvores, o mais importante de tudo, que elas cuidam uma das outras, né? Que é a nossa missão, né? Amar ao próximo como amar a si mesmo, cuidar do outro, né? E esse engenheiro florestal, o Peter Holben, ele defende que espécies se comunicam, mantêm relacionamento e cuidam das espécies mais velhas e a que também estão doentes, necessitando, inspirando de cuidados. E aqui hoje a gente viu, né, quantos clamores e pedidos de oração a Deus, né, pedindo para que Deus abençoe a vida em algum momento, seja ele financeiro, momento de ajudar no momento de cirurgia, de uma recuperação, de alguma dificuldade ou tribulação que estejamos passando. E elas também fazem isso como uma comunidade. Agora, o que me chamou mais atenção, né, são que as árvores, elas se mantêm mais fortes quando elas estão em grupo, em comunidade. E aí a unidade de Cristo, né, que é a igreja, de mantermos em comunidade, de orarmos um pelos outros, né, de interceder um pelos outros, através de nosso Senhor Jesus, ajudando também. E elas são muito mais fortes
em grupo, vivem em sociedade, compartilham nutrientes, protegem-se em conjunto de fatores como excesso de calor e de frio. Me lembra, né, o apóstolo Paulo, né, quando tudo eles compartilhavam, né? Tudo eles compartilhavam, vendiam propriedades, dividiam entre os outros. Quando estava passando por apuro, o outro ajudava. Quando estava passando por necessidade, o outro irmão apoiava. E assim a comunidade das árvores da natureza, né? E a divisão de tarefas também abrange até os indivíduos mais predadores, né? A divisão de tarefas vai desde o mais novinho até o mais antigo também. E assim como nós, as árvores não estão rodeadas apenas por aliadas, mas às vezes ela também mantém uma batalha dura, às vezes até a morte, uma rivalidade com outras espécies que invadem o seu espaço, competindo por sol e alimentos, ou seja, inimigas por uma rede de comunicação que existe. E isso foi o que eu achei mais interessante, que nesse mundo, né, também há o inimigo se levantando contra nós, né, querendo nos desanimar, querendo nos derrubar, querendo nos tirar do caminho, falando que a gente não pode, né, que não é para a gente acreditar, que aquilo não é para nós, que aquele sonho não pode ser vivido por nós, que não somos merecedores daquela graça. Mas, gente, quem está conosco? Quem está conosco? É Deus. E para Ele tudo é possível, né? E tem os inimigos no caminho, sim, mas para que com Deus não possamos desistir e possamos passar por todas as nossas dificuldades, né? E o que eu achei interessante dessa história é que existe, né, ele fez estudo e tem várias revistas também do ramo de ciências que explica que as árvores se comunicam entre si. Fala que entre as raízes delas, né, elas têm uma comunicação como se fosse uma internet. Então, elas se comunicam com as raízes uma com as outras. E ali elas trocam as informações, passam nutrientes e cuidam uma pelas outras para essa rede invisível que ninguém enxerga. E ali ela se mantém a sua comunidade, as espécies que são iguais. E foi o que eu falei no culto lá de ação de graças da minha família, né? Quantas vezes, né, a gente se mantém em pé e a gente não encontra explicação de onde vem aquela força para a gente se manter em pé e encontrar as dificuldades, né? Os nossos irmãos missionários espalhados por esse Brasil, né, em missões indígenas, em países, que nem diz a Leisa, obrigado, Senhor, por eu poder falar abertamente de Ti. Porque tem países que você não pode falar livremente do seu Deus. Você não pode falar que você é cristão, né? E, nesse momento, irmãos, né, a gente tem aqui uma liberdade enorme para poder falar de Cristo, para poder fazer a missão onde quer que pise a planta de nossos pés. Ok? E o que nos mantém vivos? O que nos mantém vivos em nossa missão? A oração. Então, eu comparo essa reportagem que foi feita, essa rede invisível que nos mantém firmes através da rede de oração. Ela é invisível, ninguém enxerga, né? Mas a força que tem a oração, né? E também a bênção do Espírito de Deus em nossas vidas. E o interessante foi como tudo começou na vida desse engenheiro florestal. Ele fazia, organizava passeios, né, a uma floresta na Alemanha, para ele poder arrecadar fundos para fazer um fórum de proteção à natureza. E uma vez ele viu uma pedra, ele achou que era uma pedra coberta de musgos. E quando ele foi, né, fazer a experiência ali, foi fazer avaliar o que tinha ali embaixo daquela pedra, era um tronco de árvore. E era um tronco de árvore jogado no meio da floresta. E ele reparou que, quando ele foi fazendo ali, tirando aqueles musgos e tudo mais, aquele tronco de árvore ainda estava vivo. Por centenas de anos ainda sobrevivia. E o que mantinha aquele tronco de árvore jogado, largado, era as outras árvores que faziam isso através dessa rede que tinha de interligação, dando força para aquele tronco, né? Então, quantos estão jogados à margem da sociedade? Quantos estão ali desacreditados, para uns até mortos? Mas ali ainda tinha vida, porque tinha uma sociedade de outras, da mesma espécie, né, passando nutrientes, passando força, né, e aquele tronco de árvore ainda vivia. Tá?
E isso foi, né, o que motivou ele a fazer essa pesquisa, e outros também. E as árvores mais fracas e antigas também têm um papel no ecossistema da floresta, porque as mais antigas elas já passaram por provações, já passaram por escassez de água, por escassez de nutrientes, né? E elas sabem já como se preparar para a próxima estação. E isso ela tem uma memória, tem sentimentos, né? Então, isso é interessante, que falou que ela tem memórias e sentimentos e que ela usa isso a seu favor, né? Quando ela passa essa informação através dessas redes para as demais árvores. E elas têm importância. As mais antigas são valorizadas, né, nessa sociedade em que elas vivem. Árvores centenárias, de 100 anos, 200 anos, 400 anos. E elas sentem. Tem árvores que crescem uma do lado da outra e vivem juntas por 200, 300, 400 anos. E quando você corta uma daquelas árvores, a que está ao lado, né, que viveu, que compartilhou, ela não resiste. Ela também morre, né? Então, quantos casais que a gente ouviu falar que foi na fé, né, até uma certa idade, avançada idade, um companheiro foi e o outro não resistiu, foi junto, né? Então, o tamanho companheirismo entre elas. Então, que maravilha, né, irmão? Então, nós temos Deus teve a criação a criação de Deus, que é hoje a terra, que é a natureza, e também a criatura que somos nós, né? Então, também temos que cuidar um pelos outros, zelar pela vida um dos outros. E o que é importante também é que as árvores ela têm muita paciência. Falou que tem árvores que são centenárias com apenas alguns metros de altura, enquanto que tem árvores maiores, né, que tem ali tem a mesma idade, mas está à frente delas, e elas são pacientes. Ela sabe que aquela árvore que está à frente dela tem uma missão, né, de passar nutriente, de também dar sombra para ela, e ela espera pacientemente, por centenas de anos, até aquela árvore morrer, e ela assumir o papel dela. Então, a missão de cada uma também dentro desse sistema, dessa sociedade das árvores, né? Então, é uma demonstração de perfeita paciência. Em nosso mundo rápido, é bom ver que a natureza tem o seu próprio tempo. E também quando nós fazemos pedido, às vezes, para Deus e não entendemos, né? Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas Deus tem o tempo dele, que é o tempo certo para a nossa vida, que Ele vai sempre oferecer o melhor para os seus filhos. Então, tem que esperar pacientemente no Senhor. E eu fiz uma pesquisa também na Bíblia, né? E ali tem muitos versículos que discorrem aí sobre as árvores. E tem um que chamou muito a minha atenção, desde adolescente, que é a árvore da vida. Então, a árvore da vida começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse, falando da história da árvore da vida. Então, começa lá em Gênesis 2, de 8 a 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou um homem, que formara então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E aí depois conhecemos a história, né? Que depois vem Adão, vem Eva, né? Aí depois vem o pecado, e o pecado entra através de um homem, e tinha que ser através de outro homem que o pecado saísse do mundo. E vem Cristo Jesus e redime, né, o mundo dos pecados e morre por nós. Então, você começa também lá em Gênesis e tem, né, até a história da salvação. E na árvore também da vida, que ela fala lá em Gênesis, ele fala então que disse o Senhor Deus, em Gênesis 3, de 22 a 24. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, a simbologia, né, da árvore na árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, como tem a relação dessa criação de Deus, né, para a terra e também conosco, como
criatura de Deus. E lá em Apocalipse fala, novamente para fechar, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, nós tínhamos o paraíso lá no começo, né, em Gênesis, e no final, na glória, também teremos o paraíso, onde iremos fazer morada, e lá estará também a árvore da vida. Em Apocalipse 22, de 1 a 2, também diz a palavra de Deus: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. E finalizando lá em Apocalipse 22, 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Então, a gente começa lá no princípio, em Gênesis, e vai em Apocalipse, né, com a árvore da vida. Então, nós, como cristãos, o que Deus espera de nós? Né? Quais são as características do crente, do cristão, como as árvores? Então, eu fiz um estudo baseado aqui no pastor Eduardo Messias, né, que ele fez essa apresentação na Assembleia de Deus, lá em Goiás, em 2011, e ele faz uma analogia, um estudo muito bacana em relação ao crente como árvores, o cristão como árvores no dia de hoje. Então, eu começo ali em Salmos 1, versículo 3, onde diz a palavra de Deus: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Árvore frutífera é que Deus espera de nós, que uma árvore frutífera é uma árvore que produz frutos formadas pelo amadurecimento do ovário da flor, o qual contém uma ou mais sementes. E, através disso, irmãos, o fruto, ele identifica a árvore. Está lá em Lucas 43 e 44. Então diz a palavra de Deus: a árvore e seus frutos, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vindimam uvas. Né? E quando uma árvore deixa de produzir frutos, ela perde a sua utilidade, finalidade e sentido, acabando por ser eliminada. Como vemos lá em Mateus 7,19 e Lucas 3,9, que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E aí vem a pergunta: que tipo de frutos tem se achado em nós, cristãos? Qual fruto é dado, né? E qual fruto que pode se colher de nós, como árvores? São frutos agradáveis ao paladar, agradáveis que atraem as pessoas que estão sedentes, sentindo fome da palavra de Deus, sentindo fome pela salvação, de conhecer o Cristo de que tanto falamos, que é maravilhoso. Qual fruto estamos dando? Para uma reflexão. É digno de tudo aquilo que temos recebido da palavra de Deus, dos ensinamentos dos nossos avós, dos nossos pais, a exortação da palavra que é feita aqui no templo de Deus, quando a gente vem assistir a palavra. E qual o fruto disso? Né? E é esperado de nós que nós sejamos como árvores frondosas. E o adjetivo, né, de frondosa é abundante em folhas e ramos, copado, espesso, né? E diz também disso que tudo que tem ramificação, aonde estamos plantados, aonde está a nossa raiz, da onde que ela puxa nutriente, de qual água que ela está sendo nutrida, né? É a água que mata toda a sede, né? Da onde que vem esse nutriente? Aonde que está a nossa base? Qual que é a nossa raiz? E a nossa raiz tem que ser fundamentada sempre na onde? Na palavra de Deus, né?
os nutrientes, né, é o exercício da fé a qual nós praticamos e temos que acreditar a todo dia. E é nas árvores, na parte de folhas, onde acontece um dos processos mais maravilhosos da natureza, a fotossíntese, né? Então, nós temos lá a parte verde das árvores, onde você tem a clorofila e tudo mais, e, através da energia vindo da luz do sol, faz com que o gás carbônico que nós emitimos muito, né, que é uma das grandes poluições que nós temos na Terra hoje, ele seja absorvido por essas folhas das árvores. E é realizado um processo de fotossíntese, onde ela libera o oxigênio, indispensável para a nossa vida. Por isso que se diz, né, que o verde é sinal de quê? De vida, que fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Tá? E, para que esse processo aconteça, é necessário que as raízes estejam arraigadas com bastante água e nutrientes. Aonde temos buscado esse alimento? Essa água é da fonte de água viva que nós buscamos, né, essa hidratação, essa nutrição. Onde vem o nutriente? Ele tem que vir da palavra de Deus. Então, nosso papel como cristão é transformar o que é nocivo, o que é ruim na humanidade, em coisas boas para as criaturas. Nós, como árvores, temos que pegar, às vezes, um cenário que ele não é tão favorável, né? Situações que pessoas estão tendo sofrimento, estão passando por depressão, situações caóticas de desemprego, de violência, né? E a gente tem que pegar e ser a referência, pegar o que é ruim, pegar lá o gás, monóxido de carbono, dióxido de carbono, absorver aquilo e transformar aquilo em oxigênio, né? Transformar aquilo em ar puro para as pessoas. Então, é nossa missão também como cristão, fazer essa transformação no mundo, né? Para a pessoa poder enxergar que Cristo é maravilhoso e que nos dá vida, né? E essa capacidade, essa sabedoria, vem de Deus. Aquele que pede a Deus, Deus o dá, né? Porque tem poder a oração do justo. E a copa da árvore também, de nós sermos frondosos, uma das características é que ela também fornece sombra, né? E isso fará que os mais necessitados também queiram se abrigar em nós. Então, lá em 2 Coríntios, de 1 a 4, diz, né, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, temos que estar fortalecidos no Senhor, firmes no Senhor, para que possamos estar fortes e também consolar aqueles que são necessitados, que precisam de nós, da nossa sombra, buscando abrigo em nós, como cristãos. E fala também na palavra de Deus que algumas folhas servem até como remédio. Lá em Ezequiel 47:12, fala: e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha e nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio, né, para sarar as pisaduras aí que sofremos pelo mundo. E a árvore plantada, né, temos que ser cristãos como árvores, uma árvore plantada, e o plantio está diretamente ligado à ação de semear, de lançar na terra a semente, para que a planta germine, cresça e dê frutos. Isso está lá em Jeremias 17, de 5 a 9. O que estamos semeando, irmãos? O que estamos semeando na nossa vida, né? Qual o legado que estamos deixando para o mundo? Estamos realmente fazendo a missão, falando de Cristo quando há oportunidade? O que é refletido quando olhem para nós, né? O que estamos semeando, né? Sabemos que a seara é grande, né? E também sabemos que o solo é fértil. Ainda mais nesses dias, né, de tanta necessidade de pessoas buscando a Cristo, buscando um consolo, buscando um abrigo, tem sede, mas não é essa água do mundo que vai saciar a sede. É a água que vem de fonte de água viva, que vem de Jesus, né? E como árvore regada, todo crente, enquanto simbolicamente árvore plantada por Deus, ele também necessita de ser regado.
pelo próprio Cristo, que nem os irmãos podem ver na Bíblia, em Jeremias 17, de 7 a 8. Vou pegar aqui. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Pela palavra de Deus, no Salmo 23, né, também ele nos fortalece na palavra de Deus. Então, o Salmo 23. Vou pegar aqui. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. E também, irmão, pela ação do Espírito Santo, porque o Consolador veio para nos consolar e também para fazer, né, aquilo que Deus colocou no seu coração como missão para a vida dele aqui na terra. Tá? Então, a gente vê lá em João, né, no capítulo 14, dos versículos 16 a 26, e também de 15 a 26, que o Espírito Santo, né, quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou com aquele povo o Espírito Santo, e ele fez milagres, né, e converteu pessoas, e fez grande festa aquele dia, e milhares de pessoas foram convertidas. E aquele mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus e Jesus Cristo, estão vivos e estão entre nós. Cabe a cada um de nós buscá-lo e adorá-lo. E o Espírito Santo de Deus fará a transformação no coração de cada um de vocês. Tá? Por isso, levante-se como árvore de Jesus. Você nasceu de novo pelo sangue vertido na cruz, para frutificar com novas atitudes. Deus fará de você um instrumento para a cura de outras vidas e de sua própria família. Então se posicione como uma árvore frutífera para o Senhor. Dê bons frutos. E isso é a missão nossa, aqui na terra que Deus nos deu. E essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Amém.